Ia fazer a apresentação da nossa palestrante no primeiro momento, que ela é zootecnista egressa da Universidade Federal de Pelotas, e hoje ela é superintendente da Associação Nacional de Criadores Herd Book Colares, que é, digamos, o livro de registros de várias raças no Brasil. Se eu não me engano, hoje a ANC, nem vou falar o número, porque entraram novas raças e eu posso estar me enganando, mas depois a Silvia pode comentar com você sobre isso. E a ideia dessa live é em trazer, a Silvia vai apresentar um projeto novo que a ANC vem pensando há muito tempo já sobre, que é de avançar o melhoramento genético em rebanhos comerciais, já que a gente sabe da importância desse assunto de melhoramento genético, né? Melhoramento genético e seleção em rebanhos comerciais. Então, a importância disso para rebanhos, sejam de qualquer tamanho, porque hoje a pecuária hoje nós todos pecuaristas somos empresários rurais. Temos que trabalhar com a visão de que os nossos negócios sejam negócios de rentabilidade. E pecuária com animais sem qualidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, acho que a ideia dessa fala é justamente essa, de que a Silvia apresente esse projeto que ela tem, que a ANC tem do Promebo, avançando em cima de rebanhos comerciais, que normalmente o Promebo é utilizado muito em cabanhas. Então, com isso, já estão todos convidados a tentarem, dentro desse processo, participarem, se engajarem nisso, porque o programa ele vai funcionar se houver a demanda dos produtores. Eu digo para vocês que o resultado é fantástico. Com o tempo, a gente consegue ver a evolução dos rebanhos. Eu falo isso porque eu conheço o meu rebanho desde há 40 anos atrás, quando eu iniciei com o Promebo, e a evolução ela realmente merece que a gente dê atenção a esse lado. Infelizmente, até hoje, nós não tínhamos nada nesse sentido, mas agora faz tempos que a ANC vem tentando trabalhar com isso, mas agora eu acho que está se abrindo uma janela bem importante. Então, eu queria passar a palavra para a Silvia, pedir a todos que procurem ao longo da palestra aí, já tentando pensar suas perguntas. No fim, a gente tenta fazer a apresentação de todas, ou das mais, digamos assim, compilar as mais importantes, aquelas que eventualmente não puderem ser esclarecidas. A Silvia vai estar à disposição igual depois para poder entrar em contato e dar retorno para vocês. Então, Silvia, a palavra é tua. No fim, a gente conversa sobre isso. Vou reforçar o pedido da Elísia de que todos fechem câmeras e microfones. Bom, boa noite, seu Ulisses, boa noite a todos, boa noite ao Instituto Desenvolve Pecuária, parabéns pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, e muitíssimo obrigado pelo espaço aqui cedido ao Promebo. Para nós é uma enorme, uma importantíssima oportunidade que a gente está tendo de compartilhar e apresentar em primeira mão. Gostaria de ressaltar isso, é a primeira apresentação desse projeto importante para nós. Então, está acontecendo aqui hoje com esse seleto grupo de produtores. Fico feliz também que o grupo tenha, na verdade, que as oportunidades, né, de compartilhamento da informação tenham sido abertas para o público geral de interesse. Eu acho que é uma excelente oportunidade para essas pessoas conhecerem o trabalho do Instituto e tentar compartilhar aí as dificuldades vividas por cada um de vocês a campo conosco, né, enquanto programa de melhoramento. Eu acho que a gente elabora e cria novos projetos, tentando atender às necessidades de vocês. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada aí pela apresentação, seu Ulisses. Acho que o senhor já conseguiu falar bastante das nossas expectativas, né? A ANC, então, como o seu Ulisses adiantou ali, hoje é um cartório de registro responsável pela parte cartorial aí de praticamente 40 raças. Eu acho que estamos com 36 raças bovinas, 4 bubalinas e mais 3 equinas. Então, é um grande cartório de registro, delegado pelo Ministério da Agricultura, e dentro da ANC, então, nós temos o Promebo,
que é o Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, que ano passado completou 50 anos de atividade. E o seu Ulisses falando ali, eu até pensei o seguinte, há 50 anos atrás houveram 27 pecuaristas pioneiros do Promebo que cederam os seus rebanhos para que fossem feitas as primeiras coletas de informação, para que hoje nós tivéssemos nós temos, né, um programa extremamente consolidado, que entrega resultados qualificados e que permite uma seleção tão eficiente por aqueles que fazem parte do programa. Então, de repente, aqui estarão outros novos pioneiros do programa aplicado a gado sem registro, né, o gado comercial, que movimenta significativamente o nosso mercado, a nossa pecuária como um todo. Então, eu vou dar início aqui à minha apresentação, tá? Ao final, eu coloco o meu contato ali, eu espero que a nossa conversa renda bastante questionamento, dúvida, possibilidades, inclusive situações que a gente ainda não pensou, porque eu reforço, é a primeira vez que a gente está apresentando esse projeto. Ele tem um apoio firmado entre a ANC e o SEBRAE, e ele está crescendo agora, porque a última conversa que nós tivemos com o SEBRAE foi semana passada, então é um projeto de fato extremamente novo, mas que a gente tem certeza que ele tem um grande potencial. Eu vou dar início aqui à minha apresentação e ao final a gente vai complementando, interagindo, conversando sobre todas as possibilidades. Vou ver se eu consigo aqui, como a Elisa me ensinou lá no início. Estão vendo a minha tela e trocou o slide? Sim, senhora. Então vai funcionar. Bom, pessoal, por sugestão do próprio Instituto, tá? Hoje nós vamos falar, então, de avaliação e seleção genética no gado de cria, tá? Com base no Promebo, que é o Programa de Melhoramento da ANC. Um breve relato, contar um pouquinho do Promebo, tá? Como eu comentei, então, o Promebo está há 50 anos gerando dados para seleção dos rebanhos, são praticamente mais de 18 características sendo coletadas a campo, gerando resultados para os pecuaristas. Nós temos avaliadores distribuídos em todo o país, então, rebanhos, praticamente todo o país podem ser avaliados, e é claro que a gente trabalha com logísticas de quilometragem menor possível, né, a fim de reduzir o custo. Temos a supervisão da Embrapa Pecuária Sul, então nós temos a consultoria do geneticista Dr. Fernando Cardoso, ele que nos dá todo o suporte, inclusive ele está sendo um grande parceiro para a implementação desse projeto. Temos o lançamento de sumários de touros e ventres anualmente, mas uma atualização dos nossos dados de maneira quinzenal, para as raças que hoje trabalham com genômica, e semanal para as raças que ainda não trabalham com genômica, embora 2025 também está sendo um ano de grande virada no sentido de genômica. A gente percebeu que não se faz mais pecuária sem avaliações precisas e sem a própria genômica. A genômica veio para nos dar um suporte essencial em termos de características de difícil mensuração, né, como a resistência ao carrapato, que o carrapato hoje é um dos nossos maiores desafios em termos de pecuária, então a genômica veio para contribuir nesse sentido, eficiência alimentar, daqui a pouco mais vamos estar trabalhando com doenças genéticas também, então tem um universo para ser explorado aí muito grande em termos de genômica também. Mas eu estou aqui hoje para falar do nosso projeto que a gente vem denominando CRIE, Avalie e Selecione. Nada mais é do que conversar com pecuaristas que têm a sua criação de bovinos de corte. E sugerir para essas pessoas que comecem a avaliar, a conhecer os números desse rebanho, conhecer as estatísticas e, a partir daí, com base em resultados que o Promebo vai entregar, selecionar da maneira mais precisa possível. Esse é o nosso grande objetivo, é aprimorar a pecuária de corte. Quais são os nossos objetivos? Lucratividade além da nutrição e da sanidade. Por que isso? A gente vem trabalhando aí em várias palestras com diferentes grupos de produtores, e no telefone, no dia a dia, contatos como um todo, nas visitas que a gente faz às propriedades. E o que a gente percebe? Ao longo dos últimos anos, as propriedades foram se capacitando cada vez mais em termos de nutrição
e sanidade. Então, todo mundo entendeu que a gente precisa ter comida em abundância para conseguir bons resultados. Sanidade tem que estar em dia, em todos os sentidos. Protocolo carrapaticida, enfim, todos os manejos têm que estar em dia. E a genética, onde que ela está ficando? A gente entende que a genética é dos 3 assuntos, dos 3 pilares, como a gente fala na zootecnia e na veterinária, é talvez o mais complexo para sentar, conversar, entender e então selecionar. E nesse sentido, a gente vem tentando facilitar e fomentar cada vez mais o entendimento dos dados genéticos. Então, nutrição e sanidade tem que andar em dia, tem que andarem sempre otimizadas, é claro que sim, mas a genética não pode ficar para trás. Outro ponto que eu venho falando bastante, eu acho que a genética, o entender da genética, talvez seja dos investimentos de menor valor. E aí eu sempre cito o exemplo da escolha de um reprodutor. A pessoa está num remate, está dando lance ali em 3 touros em pista e tem a chance de escolher o melhor touro para os seus objetivos. Pela falta de conhecimento, muitas vezes a pessoa escolhe um touro com características que não vão atender o que ela está produzindo, ou ainda, por menor conhecimento ainda, acabam escolhendo o touro melhor preparado naquele dia, para um remate, e desconhecem os dados genéticos. Só que o quanto a multiplicação de um reprodutor dentro de um rebanho, ela é tão grande, se ele for bom, a gente vai ter um aumento significativo, muita lucratividade agregada. Se ele for ruim, ele vai fazer um estrago imenso por várias gerações. Então, é uma decisão muito importante que a gente precisa que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento para serem assertivos nessa escolha. Falo de touros de remate, falo de escolha de doses de sêmen para inseminação, e isso cabe ao produtor querer se informar. A gente sabe que o pessoal está aí para vender, assim como nós trabalhamos com a venda de um serviço, né, mas a gente tem que saber o que a gente quer e buscar a informação correta para fazer as melhores seleções. Então, lucratividade é um dos principais objetivos, além de nutrição e sanidade, é completar o pilar. Reter e refugar animais com precisão, e aqui começa o mínimo de anotações e controles, né, mas a gente percebe que por mais que as pessoas anotem peso de desmame, crias de determinada vaca, muitas vezes não se tem um relatório tão completo que nos mostra o quão produtiva é uma fêmea. E a gente vai falar muito aqui de fêmea. O pessoal foca muito na seleção de reprodutores. Eu acho que nada adianta focar na seleção do melhor touro se os terneiros, quando começarem a nascer, eles são um resultado de 50% da genética paterna, mas 50% da genética materna. No momento que eu seleciono só um touro, eu estou investindo 50% nos meus produtos, porque as minhas matrizes eu não estou fazendo a seleção correta. Então, até que ponto vale a pena investir tanto assim no reprodutor se o outro lado não está sendo vistoriado? Então, outro ponto, conhecer o desempenho genético de cada indivíduo a tempo de evitar prejuízos. O que eu quero dizer com esses prejuízos? Pensando em matrizes ainda, quando a gente tem lá um lote de fêmeas nascendo, estas fêmeas possivelmente serão as matrizes de reposição. Se eu estou multiplicando ventres, vacas, que não têm um potencial genético interessante, eu estou multiplicando a minha reposição não interessante também, ou seja, matrizes que não vão criar bons terneiros, que não têm uma produção de leite significativa, não tem boa habilidade materna, então, nesse momento, cabe a mim também evitar esse tipo de prejuízo, porque as matrizes que estão multiplicando, eu tenho que enxergar elas como futuras matrizes de reposição. Selecionar os meus animais com base no objetivo da propriedade. Aqui também a gente percebe que tem outra falha por parte de alguns pecuaristas por adquirir touros bons para algumas características, mas será que estas características atendem aquilo que eu trabalho? Por exemplo, as pessoas vão buscar reprodutores, mas o seu objetivo é desmamar os terneiros e vender. Por que eu preciso me preocupar com características de sobreano pós-desmama se o meu objetivo é desmamei e vendi? Eu preciso conhecer as características até a desmama, esse é o meu foco. Então, conhecer o seu objetivo é fundamental. E
Outro objetivo aqui, né, da parte do Promebo, é dar suporte ao pecuarista para a interpretação dos resultados. De nada adianta coletarmos informações a campo, pesar os animais, atribuir scores, receber uma planilha de Excel, e esta planilha de Excel, que vai ranquear todos os meus indivíduos por todas as características que a gente coletou a campo, se ela não for interpretada, eu perdi todo o meu trabalho. O grande objetivo do Promebo é conseguir interpretar esses resultados, e eu não estou falando de interpretar todos num primeiro encontro. É conhecer o objetivo e ir lá enxergar as características do meu objetivo. A gente pode começar por 2, 3, no próximo ano 4, 5, e daqui a pouco a gente vai estar montando o quebra-cabeça da genética, como a gente diz, porque algumas vezes, para corrigir alguma característica, eu acabo mexendo em outra. Então, a gente, enquanto Promebo, e vocês pecuaristas que vierem a aderir ao nosso projeto, vamos montar isso juntos. Interpretar esses resultados juntos, de modo que isso, de fato, seja aplicado no rebanho. Ninguém vai impor aqui que, com base no relatório do Promebo, a vaca tal não teve um bom desempenho. A gente vai mostrar isso para vocês. Se vocês querem manter essa vaca ou não no rebanho, é uma decisão de vocês, mas o relatório está mostrando que, de fato, é uma vaca que teve as mesmas condições que outras e não está desmamando terneiros com o mesmo peso de outras, está inferior, ou seja, um indicativo de que não é uma boa matriz, de que não vai me reproduzir fêmeas interessantes e machos interessantes também. Então, esse é o nosso objetivo, é auxiliar a todos na interpretação disso, para que a gente consiga juntos selecionar o que é melhor, retendo no rebanho, e desclassificar aquilo que não é interessante, que não está agregando, que não está trazendo lucratividade e ocupando o mesmo espaço, né? O Laerte, que é coordenador do Promebo, ele sempre diz que o animal bom e o ruim ocupam o mesmo espaço no campo. Então, vamos enxergar o que é bom e multiplicar esses aí. Esse é o nosso grande objetivo. Aqui, para que vocês entendam um pouquinho a diferença do nosso Promebo, que se trabalha até o momento, né, que é um Promebo voltado às cabanhas, como o próprio seu Ulisses falou no início, né, ele gera dados para animais registrados, e agora o nascimento do projeto que a gente chama de Crie, Avalie e Selecione, que é destinado à geração de dados de animais não registrados. Um rebanho de gado geral, como a gente chama, né, sem o controle do registro. O nosso Promebo de cabanha, vamos pensar dessa forma, tem resultados sendo entregues em Excel para os produtores, e o nosso novo projeto também. Então, aqui nós temos um ponto igual. A partir daqui a gente começa a ter algumas diferenciações, mas ambos os produtores vão receber um relatório em Excel com o ranqueamento dos seus indivíduos por característica. Vai ter o índice, todos os índices do Promebo vai ser gerado para os animais registrados e não registrados, certo? Então, o resultado vai ser entregue de maneira igual. Onde que se diferencia? O nosso Promebo de cabanha, ele torna disponível os dados através da consulta pública do site da ANC, no sumário de touros e ventres, os atestados de performance, que serve para colocar touros em central, e também a gente disponibiliza para a ferramenta de acasalamento dirigido, o que também vamos conseguir disponibilizar para o Promebo de gado geral. Então, o grande diferencial não vai ser possível, por exemplo, produzir touros para reprodução. Touros com essa avaliação dos machos, ela não serve como um touro reprodutor, porque este animal não tem registro. Então, é apenas para o controle interno e seleção dessas propriedades, tá? Então, o projeto que a gente está falando hoje vai ser também disponibilizada a possibilidade da ferramenta de acasalamento dirigido. Ela é uma ferramenta lançada há 2 anos, onde vocês irão pegar todas as vacas disponíveis para acasalamento do rebanho de vocês, as que vocês vão inseminar, colocar com touro, enfim, e simular com doses de sêmen que vocês já tenham ou que vocês tenham interesse em adquirir, e também com os touros que vocês têm para repasse e monta natural. Essa ferramenta, ela faz uma combinação com uma estimativa do desempenho genético dos produtos e mostra para vocês quais as melhores combinações. Claro que também vocês vão pegar essa combinação, o resultado dessa ferramenta, ir para a mangueira e confirmar com o olho quem tiver interesse em usar a ferramenta, né? Ver se o programa de fato
condiz com o que vocês estão vendo na mangueira, muitas vezes tem que corrigir algum problema fenotípico, esse é o momento, então determinado touro com determinada vaca não vai dar, troca, vai para a segunda colocação de touro, mas enfim, essa ferramenta vai estar à disposição para vocês também. E qual é o principal objetivo, então, do nosso novo projeto? Ele vai ser usado principalmente na seleção de matrizes e identificação dos melhores touros usados no rebanho de vocês. Então, para quem está trabalhando com inseminação com monta-campo, vai sair um relatório de touros, mostrando o desempenho dos seus filhos, para que a gente consiga entender quais touros foram melhores, tá, dentro do rebanho. Então, em resumo, não será possível gerar dados públicos em sumário, em pesquisa pública, atestado de performance, esses machos não irão para a central, não vai ter um documento oficial, é único e exclusivamente para uso interno da propriedade de vocês, para a seleção desses indivíduos. Como aderir, tá? Então, a gente tem alguns pré-requisitos, tá? Primeiro passo é um controle preciso de acasalamento. Um programa de melhoramento, além do desempenho do próprio indivíduo avaliado ali, coletado nas avaliações, a gente tem uma combinação da genética da mãe e do pai sobre esse animal. Então, ele tem o seu próprio potencial acrescido do potencial genético dos seus pais. Então, por que eu tenho que ter um controle preciso de acasalamento? Porque este acasalamento vai me dizer muito sobre o potencial genético do animal que eu estou avaliando. Então, aqui é o primeiro ponto, ter controle rigoroso sobre quem é pai e quem é mãe de um produto avaliado. Controle de nascimento, que seria isso? No mínimo, a data de nascimento desse indivíduo, o sexo dele, né, os pais automaticamente, a vaca que pariu, né, eu vou precisar saber quem é a mãe, para puxar o acasalamento, saber quem é o pai, o touro. E a identificação desses indivíduos para conseguir ir fazendo a avaliação e lançando no nosso sistema. Eu vou precisar, nesse caso, a gente fala em gado geral, mas é um gado geral padronizado, de uma raça predominante. Por quê? A gente vai usar o banco de dados do Promebo carregando todo o seu histórico de animais avaliados. Então, os touros vão carregar toda a sua ascendência, certo? Com isso, a gente dá muito mais acurácia para a avaliação desses animais. Os touros de inseminação artificial, a gente consegue multiplicar muito mais eles nos rebanhos, então tendem a ter uma acurácia maior. As matrizes da mesma forma, quando a gente sabe de quem elas são filhas, netas, e aí ao longo dos anos a gente vai começar a ter esse histórico, né? Num primeiro momento serão matrizes possivelmente sem um histórico para trás, mas a gente vai aumentando isso e dando mais acurácia para esses indivíduos. Mas é importante que eu tenha a predominância de uma raça para saber qual raça usar naquele rebanho que está sendo avaliado. Outro ponto importantíssimo é ter um controle de grupo de manejo com base em nutrição e sanidade desses indivíduos. Eu jamais vou poder comparar, por exemplo, animais, lá no dia da avaliação de desmama, por exemplo, animais que tiveram num campo nativo com animais que tiveram numa pastagem com suplementação, por exemplo. Se eu estou dando um tratamento para as primíparas diferente das vacas com mais de 2, 3 crias, enfim, eu não tenho como comparar esses produtos, porque o manejo nutricional é diferente. Os animais estão submetidos a pastagens diferentes, a suplementação diferente. Então, essa aqui é uma informação imprescindível para o avaliador separar no dia da avaliação. Outro ponto importante são as idades desses indivíduos. Eu formo um grupo de manejo com, no máximo, 90 dias de intervalo entre o mais novo e o mais velho. Tudo bem, quem tem uma temporada de nascimento maior que 90 dias, sem problemas, a gente só vai dividir em 2 grupos. E é claro, a gente pega ali da metade, né, para não ficar com um grupo muito pequeno, e divide ao meio. Certo? Ninguém vai responder, só o final conversamos, mas vamos indo. Outro ponto imprescindível é, no mínimo, ter uma balança na propriedade, pois uma das características coletadas é o peso desses animais, tanto na desmama quanto no sobreano. Então, aqui são pontos imprescindíveis para quem está pensando em entrar no projeto, tem que ter isso aqui bem definido. Vou aderir ao Promebo comercial, na verdade, o nosso novo projeto. E agora? Como vamos fazer?
Temos um primeiro momento que pode ser aliado 2 em 1, né, que seria ou fazer o comunicado dos nascimentos, na verdade não é um comunicado para emissão do registro, é informar lá para a ANC os nascimentos, com data de nascimento, quem é o pai, quem é a mãe, o sexo, a identificação, e, na sequência, realizar a avaliação de desmama. Porém, podemos agendar uma visita, agendar a nossa primeira avaliação de desmama, e nessa ocasião a gente ia alimentando essa planilha, identificando os indivíduos e vocês nos informando quem é pai, quem é mãe, o dia que nasceu, a gente faz a avaliação de desmama e completa toda a informação dentro da ANC. Claro que nessa ocasião a gente já precisa da data de nascimento desses animais para conseguir separar por grupo, o sexo deles, obviamente, enfim, vai se ver na hora ali, mas são informações que já tem que iniciar com elas. Um terceiro passo, então, vai ser analisar os resultados dessa avaliação de desmama com o suporte da equipe Promebo. Por que a gente está colocando esta condição? O nosso medo é que as pessoas comecem a fazer as avaliações e não saibam interpretar, ou tenham dificuldade de interpretar. Então, eu acho que aqui está um ponto-chave, que é o suporte na interpretação. Isso aqui não vai ser para frente, vai ser durante o período que cada pecuarista quiser, porque chega um momento que o pecuarista se sente seguro e ele segue sozinho fazendo a interpretação dele, usando novas características, discutindo conosco, inclusive sugerindo alterações em tabela, nova avaliação, enfim. Mas esse início a gente faz questão de acompanhar o pecuarista para que o resultado seja o mais otimizado possível. Ali seria um quarto ponto, repeti um 3, desculpem, seria avaliar, então, o sobreano desses indivíduos, tá? E aí, claro, a gente corre o risco aqui de alguns pecuaristas não terem esses grupos, não manterem eles até o sobreano na propriedade, alguns vão vender antes, tudo bem, a gente está preocupado com a geração de dados para as matrizes, a desmama já vai nos dizer muito. Quem conseguir manter até o sobreano, a gente vai ter uma avaliação completa e, novamente, vamos analisar os resultados do sobreano com o suporte da equipe Promebo, tá? Então, quem neste momento já está praticamente decidido a aderir, marcar a nossa avaliação de desmama, tá? Nesse primeiro momento, nós ali da equipe do Promebo estamos tentando nos organizar para que a gente acompanhe direto com vocês, mas todos os avaliadores do Promebo estarão disponíveis para esse tipo de avaliação também. Bom, mas aí todo mundo já deve estar se perguntando qual é o custo disso, né? Como eu comentei no início, nós fechamos, então, Promebo, a ANC fechou uma parceria com o Sebrae. O Sebrae vem sendo um grande parceiro nesses projetos de pecuária, imagino que vocês venham acompanhando toda essa evolução, né? E a ANC entrou no grupo dos atendidos aí pelo Sebrae, e o Sebrae, então, vai subsidiar 50% do custo total da avaliação. Uma avaliação do Promebo, nós temos um custo por animal avaliado e um custo de deslocamento e diária dos avaliadores, tá? Então, 50% do valor total deste serviço, o Sebrae vai subsidiar. Aqui, o nosso investimento propriamente, tá? Eu tenho 3 tabelas, onde a primeira delas ali é para rebanhos de até 30 animais sendo avaliados, tá? E aí, sendo até 30 animais, o valor da avaliação é R$10,20, ali eu fiz uma continha direta, vamos supor que fossem 30 animais, 15 machos, 15 fêmeas, não tem diferença, por exemplo. O total para associado seria R$306, tá? O não associado eu até mantive ali, porque é possível ser não associado do Promebo também, mas não tem lógica, né? O custo vai ser sempre mais alto. E a trimestralidade, na verdade, a anuidade, vamos pensar dessa forma, R$336. Então, nesse nosso exemplo aqui, até 30 animais, o custo seria R$642, onde o Sebrae subsidia a metade deste valor. A outra metade é por conta do pecuarista. Avaliação genética de 31 a 100 animais, imagino que o pessoal vai se encaixar mais nessas duas alternativas aqui. O valor da avaliação reduz um pouquinho, passa para 9,50. Aqui eu fiz uma simulação de 90 animais. Quem quiser tirar foto aqui, quem quiser me pedir esses valores depois, como eu comentei, eu vou deixar o meu número ali no final, a gente vai discutindo e simulando em cima, tá?
Para 90 animais seria R$ 855 a avaliação, mais os 336 de anuidade, 1.991, metade desse valor, o Sebrae subsidia. Aqui não entrou ainda o avaliador, né, a despesa dele. Por fim, a gente tem um grupo maior de animais sendo avaliados, que seria 101 ou mais animais. Baixa mais um pouquinho o valor da avaliação, sendo R$ 8,80 por animal, e aqui eu fiz uma simulação com 200 animais, 1.760, e somando a anuidade, 2.096, 50% desse valor também é subsidiado pelo Sebrae. Então, onde quer que você se encaixe nestes 3 grupos aqui, vai estar acrescido neste custo o do avaliador, tá? Que eles cobram 40% do valor do litro da gasolina por quilômetro rodado. Então, ali ao lado eu fiz uma simulação, 40% do litro da gasolina dá mais ou menos R$ 2,60, eu usei R$ 6,50 o valor do litro, e é só multiplicar pelos quilômetros de distância da propriedade, do avaliador até a propriedade de vocês, tá? E 1 quilo de boi por animal avaliado. Então, arredondando aí R$10 vezes o número de animais. Essa é a conta que se faz. Soma-se isso a uma das tabelinhas aqui de acordo com o número de animais avaliados e o Sebrae entra com 50% do valor total do custo do avaliador e da avaliação genética, certo? Bom, e aí, como serão as visitas, tá? Nós teremos uma primeira visita que acontecerá na avaliação de desmama, podendo ser preenchidas as informações dos produtos nesta ocasião ou informadas previamente, como eu comentei, tá? Divisão por idade e por grupo de manejo, informado pelo proprietário ou responsável, então, no dia da desmama dos animais. Se o proprietário que conhece o manejo dos animais não estiver, tem que ter um responsável que consiga dizer quem esteve com quem desde que nasceu, certo? Isso aqui é fundamental para a gente fazer uma avaliação bem feita, é comparar quem teve a mesma oportunidade nutricional. Pesagem e atribuição de score desses animais, então, nessa primeira visita de desmama, depois na avaliação de sobreano vai acontecer o mesmo processo, a gente vai pesar um por um individualmente, obviamente, né, e atribuir scores de 1 a 5 ou 1 a 3 para as características que o Promebo considera, e aí a gente pode combinar conjuntamente quais características são de interesse para aquela propriedade, algumas são obrigatórias, outras são opcionais, quem quiser avaliar tudo para ter um relatório extremamente completo, ok, não tem custo por avaliação, o custo é só cobrado na desmama, outro ponto importante, aquela cobrança ali, ela é correspondente à avaliação somente de desmama, sobreano não tem aquele custo, tá? E é por animal avaliado, pacote completo ou 4, 5 características, como queira. E é um momento para maior entendimento do projeto, então como a gente está conhecendo tudo isso, a gente vai sentar num primeiro momento, antes de ir para a Mangueira, e discutir todas as dúvidas que ficaram. A segunda visita, então, vai acontecer para a interpretação dos resultados desta avaliação de desmama, e a terceira para a avaliação de sobreano, a quarta para discutir o resultado de sobreano, se houver sobreano, né? Senão a gente discute desmama e vai para a desmama da geração seguinte. O importante é fazer andar. Até porque, ao longo dos anos, a gente vai construindo genealogia conhecida desses indivíduos e aumentando a acurácia, e ganhando com isso, né? A genética, ela é um processo a longo prazo. Análise dos resultados. Não basta a correta coleta de informações, eu acho que a interpretação para a seleção, ela é imprescindível. A gente tem que entender o que está sendo entregue para conseguir aplicar no rebanho e, de fato, ter um resultado lucrativo e positivo. Então, identificar os produtos com melhor desempenho, a gente vai conseguir isso já num primeiro relatório, pois se todo mundo teve a mesma oportunidade e alguns tiveram maior peso na desmama, maior conformação, se apresentaram como mais precoces, é efeito genético. Identificar as matrizes que desmamaram produtos mais pesados, então a gente sempre vai buscar aquelas que desmamam mais pesado. Se todo mundo teve a mesma condição e umas desmamaram melhor do que outras, vamos ficar com essas aqui e vamos ir tirando as que desmamaram os mais leves. Identificar as futuras matrizes de reposição, né, que eu comentei lá no início, e identificar os touros pais que melhor desempenharam dentro do rebanho. Então, a gente consegue fazer essa seleção por touros pais também. Onde os resultados do Promebo irão impactar?
Então, agora pensando um pouco mais na prática. Primeira coisa, qual o objetivo da propriedade? Também comentei lá no início e a gente ainda vê pessoas que não têm isso claro, né? Então, são propriedades que trabalham com cria, são propriedades que fazem a comercialização dos terneiros já no desmame, é outro ponto para ser analisado. Propriedades que trabalham com a comercialização de reprodutores, e aí a gente está indo para o Promebo de cabanha, né? Não que vocês não possam daqui a pouco aderir à comercialização de reprodutores e fazer o registro desses indivíduos, migrando assim para animais avaliados no Promebo de cabanha, gerando atestados de performance para a central, indo para os sumários de touros, enfim, disponibilizando os animais de vocês na consulta pública. É uma propriedade que trabalha com recria, terminação, é outro objetivo, né? Produção de carne, preciso conhecer dados de carcaça para ver onde eu tenho que ajustar, por que eu não estou sendo bonificado, enfim, objetivo da propriedade. O que melhorar? Como está o peso ao nascer dos meus terneiros? Eu estou tendo problema, não estou, tenho que mexer nisso, está ok, trabalho, obviamente, vou ter novilhas ali sendo inseminadas, acasaladas, estou tendo problemas, não estou, separar esses touros. Como está o peso médio de desmame desses animais? Eu tenho uma discrepância muito grande, eu tenho que enxergar para a idade desses indivíduos também, alguns tiveram mais tempo, né, de oportunidade para aumentar o seu peso, outros menos, enfim, mas eu tenho uma oferta forrageira interessante. Por que eu não consigo desmamar os meus terneiros com maior peso? Vamos olhar para a genética, vamos enxergar onde melhorar. Como está o peso médio ao sobreano? Mesma coisa, eu tenho uma oferta forrageira interessante, por que eu não tenho um desempenho bom dos meus animais? Vamos olhar para a genética. Como que está a habilidade materna dos animais? Produção de leite das minhas matrizes está satisfatória? Posso melhorar? Como está o rendimento das carcaças? Me sinto prejudicado nos meus abates, não estou conseguindo chegar onde eu queria. Vamos olhar para os números de carcaça também. Como o Promebo gera esses resultados? Então, explicando um pouquinho dentro do programa e por que é tão importante alguns pontos que eu coloquei aqui. Nós temos 2 momentos de avaliação, que são os controles, as avaliações na desmama e no sobreano, como eu comentei. Quem não conseguir avaliar o sobreano, tudo bem, a gente faz uma avaliação de desmama e vai conseguir conhecer o potencial genético dessas mães, de criação delas. Então, aqui nós vamos ter um cadastramento de avaliações dos indivíduos, então a gente vai até a propriedade, faz a avaliação na desmama, lança dentro do nosso sistema, compara, né, com os indivíduos já cadastrados, a gente faz o cadastramento do pai e da mãe daquele produto, que vai carregar a genealogia, né, os seus ancestrais, e aí a gente começa a amarrar os laços genéticos para atribuir desempenho genético a esses animais. Comparativo entre produtos manejados sob as mesmas condições, e aí eu volto a frisar a importância de vocês informarem os avaliadores sobre o manejo nutricional de cada grupo, quem pode ser comparado com quem, né? Não basta trazer todo mundo na mangueira no dia da avaliação e querer comparar, não é justo, não tem como, o dado não vai ser fidedigno. A gente está fazendo isso aqui para conhecer quem é melhor. Aqui algumas informações bem importantes sobre idades, né? A gente vai fazer as avaliações de desmama em animais que tenham de 100 a 330 dias, tá? Então, é um período amplo aí, todas as desmamas vão entrar nesse período, dificilmente passa. Desmame precoce, a gente consegue avaliar também, mas a gente, no dia do desmame precoce, menos de 100 dias, a gente pesa os animais e depois que eles atingirem os 100 dias, a gente faz a avaliação completa, pesando e atribuindo os scores, tá? A avaliação de sobreano e de carcaça deve acontecer dos 331 aos 730 dias de vida. Então, é um período bastante amplo também. Lembrando que a gente tem que dar um intervalo de, no mínimo, 90 dias da avaliação de desmama para o sobreano. Então, a gente precisa ter essa oportunidade de desempenho individual dos animais no pós-desmama, até para saber como que eles vão andar. Aqui tem um ponto interessante também, é comum a gente ver indivíduos que são desmamados com ótimo peso, com bom desempenho, e depois eles caem na avaliação.
que significa isso? A mãe dele era excelente e empurrou ele até ser desmamado. Depois, enquanto indivíduo, ele não desempenhou tão bem. Ao contrário, também acontece. Isso o Promebo vai nos mostrando e a gente consegue ir selecionando esses animais, essas matrizes principalmente, quando elas desmamam os terneiros leves, né, com potencial baixo, e depois eles deslancham, ganham peso, adquirem condição, conformação, musculatura, né. Isso vai nos dizer muito sobre a matriz que não conseguiu desmamar bem, mas depois, enquanto indivíduo, ele conseguiu recuperar. Então, uma matriz a ser eliminada. Aqui, para o conhecimento de vocês, tá? As características avaliadas no programa. A gente tem algumas obrigatórias, que são aquelas que vão gerar os nossos índices, e por isso elas são obrigatórias, ou porque é imprescindível que se conheça até para refúgio mesmo, né, de algum animal. Então, o peso, ele vai ser coletado, mensurado na desmama e no sobreano desses animais, conformação também na desmama e no sobreano. Então, lá na desmama são as duas características obrigatórias e depois a gente vai relacionando as de interesse de vocês. No sobreano, a gente começa a ter outras características, como o racial, então, o padrão racial desses indivíduos é obrigatório ao sobreano. Estamos falando de um rebanho que não vai ser registrado, né? Então, vai muito da nossa discussão, tá? Mas no momento, hoje, o racial ou sobreano, ele é obrigatório, porque a gente trabalha com animais registrados, então o mínimo que se busca é animais que atendam o padrão racial. Perímetro escrotal no sobreano também, ele é obrigatório. Pelame ao sobreano também, importante. Tamanho do prepúcio, do umbigo, né, em raças sintéticas, também é obrigatório. Aqui eu não comentei, mas nós estamos falando de todas as raças avaliadas no Promebo. Vou citar rapidamente elas aqui, que seria Brangus, Angus, Ultra Black, Hereford, Braford, Charolais, Devon, Canchin, dentre outras aí, Murray Grace, Peco Park, enfim. Então, a gente consegue gerar dados para todas essas raças. E usar a base também, né, o histórico. Características opcionais. Peso ao nascer. Vocês vão me comentar que o peso ao nascer é imprescindível, por que ela é opcional? Sabemos da importância do peso ao nascer, porém, sabemos também da dificuldade que é coletar um peso ao nascer. Então, assim, por dificuldades de manejo, algumas propriedades tinham possibilidade, outras não tinham, e quem não tinha, principalmente mão de obra, acabava nos mandando pesos que a gente via que não eram reais, tá? Então, para ter um dado que não é real e um dado de tamanha importância como esse aqui, a gente preferiu receber só de quem de fato coleta. Quem não coleta, a gente usa a média da raça, tá? Mas, assim, é um fato imprescindível, uma característica imprescindível que quem tiver condições de coletar no máximo 48 horas após o nascimento, uma balancinha ali a campo, para nós vai ser importantíssimo, porque é mais um dado que a gente consegue atribuir tanto a reprodutor quanto a matriz. Outra característica opcional de bastante importância é o peso da vaca na desmama, né, para eu conseguir relacionar o peso do terneiro ao peso desta vaca. Precocidade, musculatura, tamanho, esses todos, tanto a desmama quanto o sobreano, são opcionais, são importantes, porque diz bastante sobre o desempenho do animal, né. Pelame, a desmama, tamanho do prepúcio do umbigo na desmama é opcional, mas se alguém já quiser ir filtrando ali, pode ser interessante. Pigmentação ocular na desmama e no sobreano, principalmente nas raças que apresentam mais problemas, né? Racial, a desmama também é opcional. Contagem de carrapatos e o peso da vaca na desmama que repetiu. Então, seriam essas características aqui como opcionais que a gente pode coletar todas elas a campo, gerando dado para a gente selecionar depois. Os scores visuais, ali eu falei de precocidade, musculatura, tamanho, conformação. Para essas características, a gente vai atribuir, nós avaliadores, né, vamos atribuir scores de 1 a 5, onde 1 são os animais inferiores para aquilo que eu estou olhando, por exemplo, conformação, e 5 são os animais com melhor conformação, certo? Algumas, como racial e pelame, são de 1 a 3, mas aí no dia a gente vai conversando com vocês, explicando o que está sendo feito também, até para que vocês entendam a lógica da avaliação.
Gente, a minha mensagem era essa, eu não quero me estender muito, porque eu quero muito poder ouvir vocês, tá? Então, eu fiz um compilado aqui do que mais interessa do nosso projeto, e uma mensagem final, e a gente acredita que o sucesso começa com a decisão de tentar. Então, a gente está aqui à disposição de todos vocês, espero muito poder contar com alguns rebanhos deste grupo para a gente dar o pontapé inicial, a gente precisa de pessoas pioneiras para dar o start, né, e daqui a algum tempo a gente ter orgulho de dizer que acreditou nesse projeto e começamos as avaliações de desmame e de sobreano desses animais em 2025 para conseguir qualificar com a nossa pecuária como um todo. Tá? Vou ficar à disposição de vocês, assim que eu conseguir eu já coloco o meu número no chat. Espero que a gente dê sequência nessa conversa. Acho que eu passo agora para o seu Ulisses, né? Obrigado, Silvia, por a tua apresentação. Eu vou tentar aqui fazer um resumão, porque o pessoal pode ter... A apresentação abrangeu todo o projeto, e eu acho que, basicamente, o que a gente... Para quem pensar em participar, é um controle de rebanho, tem que ter animais brincados, identificados num primeiro momento, né? A partir daí tem que ter uma balança dentro da propriedade para poder controlar peso em duas etapas fundamentais do processo, que é no desmame e o sobriano para quem avaliar. Se eu entendi, Silvia, a avaliação ao sobriano é opcional, é isso? E poderá, eventualmente, no sobriano, ter uma avaliação de carcaça, caso o produtor também tenha interesse. Mas, exatamente, basicamente, o que precisa é ter um controle individual de animais, ter, por exemplo, identificação de potreiros, e esses potreiros serem conduzidos do início ao fim do processo de desmame, e caso se leve esses animais ao sobriano, também esses animais teriam que se continuar juntos, fêmeas nos seus potreiros e machos no seu potreiro, só que com a mesma rotina de manejo, mesma alimentação, mesma condição de ambiente, para que eles possam ser avaliados numa mesma condição. E é basicamente isso, uma caderneta de campo para poder identificar data de nascimento, quem é a mãe, e depois, lá nas avaliações de desmame sobriano, terá um técnico da ANC que vai lá fazer esses controles. A partir daí vão ser gerados relatórios, esses relatórios vão ser disponibilizados para vocês para priorizar seleção de fêmeas, já que o objetivo do programa é melhorar a qualidade genética do rebanho e, a partir daí, de controles sucessivos, identificando os cruzamentos que virão, e as fêmeas já vão ter identificação de pai, de mãe, pregressas, e isso vai, então, gerar digamos assim, uma evolução interna no rebanho, um conhecimento do criador daquilo que ele precisa para a evolução do seu rebanho. Basicamente, eu acho que é isso, não é isso, Silvia? Exatamente, senhor Ulisses. Não tenho nada a corrigir, é isso aí. Bom, então vamos começar, então, vendo as perguntas do pessoal aqui. Já tem algumas perguntas no chat, vamos iniciar por a ordem em que foram postadas. Aqui do Marcelo Pons, boa noite. Em algum momento, principalmente quando esse projeto tiver mais corpo, vocês têm ideia de linkar ele com alguma forma de promebo, cabanha? Me refiro principalmente pensando em validar ainda mais a teoria prática. Marcelo, vamos ver se eu entendi a tua pergunta. A pessoa inicia as avaliações em animais não registrados, aquele que começa a ver as vantagens e tem interesse em aderir ao Promebo Cabanha, vamos dizer assim, basta começar a registrar os seus indivíduos. Não sei se responde a tua pergunta, mas a partir de um controle de registro, a gente emite o dado oficial, digamos assim, que é disponibilizado, que é aceito por central, enfim. Pessoal, alguma pergunta que não tenha ficado bem entendida, aquele que realizou a pergunta pode entrar e contestar para a gente fazer uma conversa mais informal, né? Não ficar só para a gente evoluir nessa conversa para tirar todas as dúvidas em relação a esse programa que a Silvia apresentou.
Dá até para levantar a mãozinha ali que a gente vai organizando por ordem, acho que fica fácil. Exatamente. Aqui é uma pergunta da Elísia. Esse peso ao nascer pode-se usar a fita métrica para medir a circunferência torácica e estimar o peso do terneiro ao nascer ou não? Elísia, eu gostaria muito que sim, tá? Mas algumas pesquisas, segundo a Embrapa, confirmam que a correlação ainda não está tão alta, comparando fita e balança, tá? Até foi bom aparecer novamente essa pergunta aqui, que eu vou incomodar de novo o Fernando para ver se isso não mudou, se a gente, de repente, não poderia usar para o Promebo comercial. Eu acho muito importante ter o peso ao nascer desses animais, falando de peso ao nascer, que é o do casco ali, né, que eu sei. Talvez dê também no tórax para o peso ao nascer, não sei, mas desmama e sobreano é imprescindível que seja balança. Agora uma pergunta, uma observação do Nanato aqui, cumprimentando o Promeu por a ferramenta. Aí do Flávio Pereira. Boa noite, Silvia. Parabéns pela apresentação e pela iniciativa. O projeto, ao meu ver, ajudará muito a pecuária gaúcha, a qual necessita urgente evoluir. É uma consideração do Flávio. Aqui também da Elísia. Quais são os resultados entregues em Excel? São gráficos e qual é a ferramenta de acasalamento dirigido? Os resultados, eles são apresentados em Excel e a pessoa tem liberdade para colocar os filtros, ordenar por característica, pelo desempenho dos animais. A gente consegue trabalhar com gráficos também. E a última pergunta dela era? A questão da ferramenta de acasalamento dirigido. A ferramenta de acasalamento também, ela apresenta diferentes combinações com o ranqueamento por vaca, né, de simulações de touros, o primeiro, o segundo, o terceiro touro indicado por vaca. Também dá para manipular em cima desse relatório. Vamos a outra pergunta aqui, do André Pérez. Parabéns, Silvia, excelente explicação da proposta. Fico curioso para ver o andamento do projeto. Uma dúvida que fiquei é sobre a viabilidade de identificar quem é o pai. Em propriedade que trabalham com o rebanho com diversos touros, né? Seria pela genética, porque tu também citou a importância do produtor informar o pai, me pareceu. Exatamente, esse aí é algum dos pontos que pesa bastante na hora da pessoa decidir. Sabemos que algumas propriedades trabalham com vários touros, né, e o mesmo potreiro com essas matrizes, então, nesse momento, a gente já começa a não ter a precisão do pai informado, tá? O que vai acontecer quando a gente não sabe quem é o pai? Como a gente está pensando em matrizes, o desempenho delas a gente vai estar sabendo, a gente vai estar atribuindo a elas. Vai ficar mais comprometido o resultado com relação aos reprodutores. Como isso tudo está costurado, está puxando uma genealogia e outra, quanto maior a nossa precisão, melhor. Então, assim, conseguimos aceitar de rebanhos de reprodutores múltiplos? Conseguimos, o dado não vai ser preciso, mas se trabalha. Outro ponto, no momento que a gente dá um intervalo mínimo ali de inseminação para repasse, sem perder cio, mas aumentando ali a janela de nascimento, a gente já consegue também atribuir de quem é filho determinado produto. Então, a gente tem algumas estratégias para identificar o pai exato, não sendo com grupos de reprodutores múltiplos, né? Vários reprodutores com grupo de matrizes. Me parece aí, nesse caso, né, Silvia, que o pai é interessante que os pais sejam conhecidos, essa é a ideia, né? Quanto mais conhecidos forem os reprodutores machos, maior vai ser a precisão daquela informação que vai ser entregue. Mas não necessariamente isso pode ser para iniciar o projeto, não é o objetivo. O projeto inicial, a vontade é que a gente, num primeiro momento, se selecione fêmeas. Então, se a gente não tem essa informação tão precisa, ao longo do projeto, ao longo dos anos, o rebanho vai conseguindo evoluir nesse sentido, podendo já comprar reprodutores que sejam de genealogia conhecida, que tenham informação do Promebo. Quanto mais certas forem as informações entregues ao programa, melhor ou mais certa vai ser a informação entregue como resposta de seleção para esses animais. É isso, né?
Exatamente. Eu acho que o André colocou ali sobre DNA. Jamais, André, não tem como trabalhar com DNA num projeto desses, né? Inclusive, para registro, a gente tem regras claras ali, onde a gente desvia do DNA pela identificação precisa de um reprodutor, mas num projeto como esse aqui, é exatamente o que o seu Ulisses falou. Vamos pensar em matriz num primeiro momento, e eu tenho certeza que no momento que a gente senta, conversa e entende o manejo de cada propriedade, a gente acha alternativas também sem prejudicar, né? Porque ninguém aqui está falando em perder um cio para saber quem é o pai exato, é impossível isso no registrado também, não tem como trabalhar dessa forma. E claro, vão entrar questões de potreiros, tem gente que de fato não tem condição de separar por touro. Mas a inseminação, quem trabalha com inseminação e repasse, a gente já consegue separar. Tem que pensar melhor é na monta natural, mas eu tenho certeza que a gente acha alternativas também. E, como disse o seu Ulisses, vamos pensar num primeiro momento como grande objetivo o desempenho das matrizes. E, se possível, a partir daí, sempre reprodutores que tenham informação que vem do Promebo, né, Silvia? Porque aí linka com o próprio programa, né? Exatamente, e avaliações positivas, às vezes acontece de produtos com excelente desempenho, a gente vai ver a vaca também é muito boa, mas o touro é muito ruim, então ele não andou tão bem, porque um dos seus progenitores tinha uma avaliação ruim, então acaba que o desempenho como um todo do animal é puxado para baixo. Aqui eu acho que cabe uma consideração também, que hoje a gente pensa muito em ATF, em animais que prenhem bem, né? Que as centrais vendem muito a questão de touros que emprenham bem. E às vezes nem todos são animais que têm esses dados de seleção tão importantes, né? É uma característica que eu acho que quem pensa em entrar com esse objetivo teria que pensar também nisso, né? Com certeza, tem que combinar. Aqui o Ayrson Negro perguntou se bubalinos também entram no projeto. Ayrson, a gente tem um histórico de bubalinos avaliados mais por peso, tá? Existe a intenção da gente retomar o projeto com força e, da mesma forma, faltam rebanhos parceiros. Então, vamos conversar sobre isso. Temos interesse em dar sequência, até porque o registro das 4 raças bubalinas está na NC, a gente já tem de onde puxar informação, a gente tem contato com os proprietários de animais registrados, né, dos búfalos registrados, então por que não dar sequência no projeto com os bubalinos não registrados também? Bom, aqui do Nanato a pergunta: a avaliação de terrenos mais pesados a desmama, o sistema ajusta o peso em relação à diferença de dias ou mesmo meses de nascimento, desde que na mesma época de nascimento? Com certeza, Renato, todas as avaliações são ajustadas para 205 dias na desmama, por exemplo. Tá, agora uma pergunta do Braulio, aqui, Braulio Ferreira Ramos. Poderia juntar na avaliação animais registrados e não registrados, desde que eles sigam os mesmos padrões de raça e com as mesmas condições de manejo? Não, Braulio, a gente teria que separar esses animais, até porque a gente vai usar, vamos cadastrar esses indivíduos em lugares diferentes, tá? Tá, agora mais uma pergunta da Vânia Chanan. Excelente apresentação, muito elucidativa, parabéns, Promebo e Sebrae. Na verdade, é um comentário da Vânia aqui. Aí o Fernando Gonçalves. Parabéns a toda a equipe Promebo pela criação desse projeto, que vai proporcionar um grande avanço na qualidade da produção gaúcha. Esse projeto é fundamental para o produtor conseguir comparar quais reprodutores e quais raças irão realmente trazer retorno nos investimentos que se faz. Está aí um comentário do Fernando, criador de Ancos. André Pérez. Fica inviável fazer DNA para esses rebanhos com diversos touros em uns potreiros, né? Eu tinha comentado a hora que subiu. Uhum. Aqui um comentário do Zé Luiz Kessler. Diferenças de até uma semana entre a data de nascimento e a data registrada têm significância quando ainda não se tem o peso ao nascimento? Como é que é a pergunta? Eu acho que o Zé Luiz quer saber se tu pesar uma semana depois de nascido, o terneiro teria algum problema alguma
descompensação de peso em relação... se ele pesado, por exemplo, no dia de nascer ou uma semana depois? O máximo que se dá são 48 horas, depois ele já começa a ganhar peso pela amamentação, né? Então, alguma diferença existe nessa... Sim, sim, o máximo, o limite máximo mesmo seriam 48. Aí da Águida Vargas, quanto à resistência ao carrapato, quais os dados coletados e resultados obtidos? Em tempos atrás a gente fazia a avaliação de contagem propriamente de carrapato, né, que era contar um por um dos carrapatos na lateral do animal ou no entrepernas, e a partir daí ir identificando os mais resistentes e os menos resistentes. Agora, com a genômica, a gente consegue fazer um mapeamento genético que nos responde isso com muito mais precisão, sabendo quais são as linhagens mais resistentes e as menos resistentes. Então, são dados que já estão disponíveis aí para touros e ventres que são genotipados quanto a essa resistência. Eu acho que aqui no chat, eu acho que por enquanto as perguntas que tem são essas, Silvia. Eu não sei se alguém queria abrir a câmera e fazer alguma pergunta pessoalmente para a Silvia. Eu acho que agora nós ainda estamos com tempo, né? Não, o Zé Luiz está comentando aqui, não era essa a pergunta. A pergunta se refere a atraso de apontamentos do nascimento, tomando a ideia de usar o peso médio. Não consegui entender, Zé Luiz. Se tu tiver com a câmera, pode abrir e pergunta diretamente para ver se nós conseguimos entender qual é o teu questionamento. Seria a data... Boa noite. Tudo bem? Não, a minha pergunta se refere a uma questão prática de quem já vem usando a anotação, mas que tenho notado que o campeiro nem sempre faz a brincagem e a anotação no dia. Então, eu tenho uma concentração de nascimentos muito grande, um período muito próximo pela IATF, nascem muitos terneiros no dia, ele anotou 10 terneiros, aí choveu muito, ele volta dali a 2 dias ou 3 dias para fazer mais uma brincagem, não terminou, vai acumulando. Por isso que eu não vou ter a certeza da data, mas eu tenho lá depois um peso de desmame e vou usar o peso padrão da raça na avaliação. Isso iria prejudicar muito a avaliação dessas mães, pelo atraso no apontamento, esses dias de diferença, ou poderia ser considerado? Porque eu acho que eu ainda tenho uma anotação que deixa a desejar. Eu pretendo melhorar essa parte, mas eu percebo, esse ano nós tivemos um volume extraordinário de chuvas, estamos em campos de várzea. E isso atrasou, fez com que o apontamento, muitas vezes, chegasse atrasado do nascimento. Então, eu calculo que poderia chegar até uma semana de diferença entre... Estão todos anotados no mesmo dia, vamos dizer, 1º de setembro, mas um nasceu no dia 24 de agosto, vamos dizer, ali daquele lote. Poderia desajustar muito a avaliação da mãe? Não dá. Entendi. Na verdade, a data que vai alterar é a data de nascimento, né? Ela vai ser usada para calcular o ganho médio diário desses animais. Eu acho que não vale a pena deixar de fazer o projeto, né? Deixar de aderir por essa falta de precisão, mas a gente vai ter que estar ciente que ali pode ter um desajuste, digamos assim, né? Por, de fato, o animal ter nascido um pouco depois ou até mesmo um pouco antes. Silvia, o meu intento de fazer essa pergunta foi pela possibilidade, por não ter desmamado ainda, de eu ainda aderir a esse ano ainda ao programa. E como claro, é um rebanho aí, a gente vai fazer uma desmama de 370 animais, eu imagino, em torno de 370, não me lembro o número preciso agora, mas os dois, nenhum dos lotes foi desmamado ainda. Então, a gente, dependendo da possibilidade, mesmo que as carências de anotação, a gente poderia já tentar fazer um projeto piloto ainda para essa safra agora.
Só deixa eu comentar, eu acho que, ô Zé Luiz, a ideia disso aqui é de iniciar um projeto. Então, se eventualmente num primeiro ano, ou em algum ano, essa vaca tiver uma data de nascimento errada, ela ao longo do tempo, tu vai ter a possibilidade de ir corrigindo algum erro que possa ter havido de coleta de informação. Claro que tu sabe que essa informação, se ela chegar errada, a informação sobre a resposta de seleção que vai ter depois, ela pode ser também não a mais precisa, né? Mas não quer dizer que tu não possa já fazer o projeto, iniciar ele e depois, ao longo da vida útil da vaca, tu ir confirmando as informações dela, né? Perfeito, até porque, como a gente usa numeração sequencial, vai ser alguns animais de alguma semana mais difícil, mais complicada, que vão estar com esse problema, não vai ser todo. Então, acho que já começaria, porque para o ano poderíamos já estamos pensando em trazer um trabalho aí de assessoria para ter todas as vacas já cadastradas com brinco eletrônico, então aí para melhorar a assertividade aí também. Então era essa a pergunta para ver se ainda poderíamos pensar talvez em aproveitar o programa esse ano ainda. Eu acho super válido, senhor José Luiz, e até como são os primeiros dias de vida desses indivíduos, não é algo tão significativo. Eu acho válido, sim, a gente aproveitar essa desmama, e como disse o seu Ulisses, a gente vai ajustando ao longo dos anos aí, daqui a pouquinho a gente nem percebe essa diferença. Eu acho que não é por esse motivo que se deixaria de aderir ao projeto. E eventualmente, num segundo ano, se essa vaca não desempenhar, tu já sabe que aquela informação inicial pode ter sido falha, entendeu? Tu tens essa percepção clara de que pode haver esse erro, né, Zé Luiz? Então, acho que está tranquilo isso aí. Obrigado, Silvia. Obrigado, Ulisses. Muito boas considerações. Obrigado mesmo. Agora, obrigada. Aqui, Silvia, do Adalto Martinez Filho. Obrigado pela apresentação. Para que uma nova raça faça adesão ao Promego, qual seria o número mínimo de animais avaliados para dar início ao programa? Então, este número ele é bastante relativo, porque a gente precisa de bastante consistência e sequência destas informações, certo? Então, sumário mesmo, o pessoal pergunta muito sobre sumário, falando em raça nova, né? Precisaríamos de mais de um rebanho, sem dúvida alguma, para conseguir comparar, né? Mas, enfim, a gente depende muito do tamanho de um rebanho, 2, 3 rebanhos, é bastante relativo. Eu penso sempre que se trata de uma raça nova, o ideal é a gente sentar e enxergar essa raça, quem seriam os potenciais usuários do programa, com quantos animais, se a sequência vai existir, fazer as avaliações nos anos seguintes, porque o início de uma raça nova ele é sempre mais demorado, né? O Speckle Park mesmo, por exemplo, a gente está devagar com o projeto, existe uma consistência de avaliações, mas os criadores estão conscientes que ainda não tem resultado informado, porque não se tem um número significativo e também não se tem um histórico, não foi uma raça que houve avaliação e parou, a gente começa do zero. Mas me proponho aqui agendarmos uma reunião e tentar dar início a uma nova raça aí, à disposição. Agora, um questionamento da Águida Vargas: como podemos aderir ao programa? Águida, eu deixei o meu contato aí, tá? Eu até tentei resumir ali. Acho que uma conversa inicial, assim, para que a gente entenda os próximos passos. E, ponto mais importante, quem ainda não fez a desmama dos seus animais, esse é o momento. Organizar quando vai ser a desmama, ter uma balança na propriedade, como eu comentei, e aí a gente consegue organizar, tá? O meu contato está à disposição, posso ir em busca do teu também, para a gente tentar alinhar. O mais importante é não ter feito as avaliações de desmama ainda e ter a estrutura mínima necessária, esse controle de anotações de pai, mãe, data de nascimento, que já aconteceu, né? Então, esse é o mínimo. Bom, aqui tem uma consideração do que pode talvez ajudar o Zé Luiz ali, que se o campeiro comunicar que tais terneiros estão atrasados, pode eventualmente identificar o que tem problema naqueles animais. Seria uma sugestão ao Zé Luiz.
Vamos ver aqui que eu... Lembrar que o terneiro terá que ser pesado ao nascer. Essa anotação de nascimento é muito importante. Eu acho que é importante, não sei se eu posso comentar, Silvia, mas eu acho que é uma questão importante, mas não é obrigatória, né? Não sei como é que... Eu acho que o programa entende, senão ele usa o peso médio da raça como parâmetro inicial ali. Claro que para a característica de seleção de fêmeas, eu acho que não seria tão importante assim. Eu acho que mais importante mesmo é um controle de grupo de manejo que sejam bem controlados. Isso é mais importante do que um controle de peso inicial lá de nascimento. Não sei, a Silvia pode confirmar a informação. É isso aí, e de repente a gente inserindo facilidade de parto, pensando em matriz. Essa é uma característica que a gente vem trabalhando também para tentar inserir no programa, mas também precisamos de rebanhos que comecem a anotar esse tipo de informação. No momento que a gente começa a exigir mais anotações, é difícil a gente conseguir tanto adepto, né? Porque é tempo que a pessoa está destinando, não vou dizer perdendo, mas destinando para aquele tipo de anotação. Mas nesse sentido de facilidade de parto, eu acho que é importante. Se precisou de intervenção, se não precisou, enfim. E o peso ao nascer é isso, eu acho que desde que bem coletado, sendo um dado que a gente pode confiar, ele é de extrema importância, mas quando a gente não pode, já passou mais de 48 horas, estava chovendo, como a gente falou, o funcionário não está a fim de pesar, e aí começa a relacionar lá, todos os machos pesaram 40, todas as fêmeas pesaram 38. A gente vê que a pessoa está só cumprindo tabela e está mascarando uma informação de fundamental importância. Então, quando bem coletado, de extrema importância. Se não, deixamos de lado e vamos na média da raça. Agora mais uma pergunta aqui que não apareceu o nome, mas o programa poderia ser, neste programa poderia ser inserida a raça Wagyu? Podemos trabalhar sim, o programa está aberto a novas raças, inclusive raças não registradas na ANC. Hoje o Brangus, o Brafor não são registrados na ANC e a gente gera dados para animais registrados e vamos gerar para não registrados que tenham interesse, então sim. Também reforço que deixei o meu contato aqui, quem quiser me chamar para a gente dar sequência nesses assuntos, será muito bem-vindo. Tá, o Rodrigo quer fazer uma pergunta, por favor, Rodrigo, pode entrar para fazer a pergunta para a Silvia. Boa noite. O peso ao nascimento, sim, média da raça, mas a data de nascimento, sim, é de extrema importância, né? Se não tiver a data, começa toda a avaliação errada, né? Boa noite, Rodrigo. Exatamente. Pode completar. E outro questionamento que eu tenho em relação à questão das balanças do peso ao nascimento, faz muitos anos que a gente pesa, mas pesa com a fita, é a questão de qual balança usar. E se é uma balança de mola, a mola cansa, o númerozinho é muito pequeno, a mão de obra nossa é escassa, as pessoas com mais idade não enxergam, o dedo deles geralmente são dedo grosso, que dá 5 quilos de diferença onde ele botou o dedo para enxergar. Então, a precisão da fita, ou o erro, é um erro constante, desde que seja o mesmo aperto em relação ao terneiro. Pelo menos essas considerações que eu tenho. Rodrigo, é exatamente nessa... É importante e facilita muito o manejo, né? Eu também acho que a questão da balança a gente tem que tentar usar a mesma balança e de repente uma balança eletrônica, sei lá, uma coisa assim, que fica mais fácil de visualizar e sempre vai ter erro. Esse peso ao nascer, ele sempre tem alguma informaçãozinha que é distorcida. Por isso que nesse processo de seleção de rebanhos comerciais, eu acho que ele não é tão importante. Talvez ele seja mais importante em cabanhas, onde tu tem a ideia de se selecionar reprodutores por peso ao nascer. Então, aí tem um pouquinho mais de importância em relação a esse processo mais comercial, né? Me parece que é por aí, né, Silvio? E outra coisa que muda muito é o trabalho, né? Tu levantar
nessas IATFs, comumente nasce 30, 35, 40 terneiros no mesmo dia, né? Se o 45º terneiro pesar 48 quilos, não vai ser fácil levantar ele do chão, né? Então, se o cara já está cansado num dia de chuva, não... Então, aí o cara cansa vai mão de obra. Esse é um questionamento que eu faço, porque já abolimos o uso de balança por esses motivos aí. Rodrigo, exatamente por isso que você colocou que a gente resolveu tornar opcional, tá? A gente percebe que é difícil o pessoal lidar com esse manejo, porque são pessoas que, como tu comentou, são vários animais em um dia. Chega no meio do dia, a pessoa já está cansada. A balança também, tem pouca gente dá bola para limpeza de balança. Daqui a pouco tem 2, 3 quilos lá de sujeira na balança e a pessoa não está dando bola porque não percebe esse tipo de cuidado. E por esse motivo, então, a gente resolveu tornar opcional o peso ao nascer, por saber que é pouca pessoa comprometida e que consegue fazer isso até o fim do dia, num nascimento grande aí, com todos esses obstáculos. Vaca querendo atropelar a pessoa que está pesando, o tipo de balança que já não está funcionando, como tu falou, já puxa para baixo, já aumenta o peso. Então, é delicado. A fita ainda é um pouco mais fácil, mas da mesma forma, se a pesagem for fiel, ok, a gente faz questão de receber. Se não for, seguimos pela média da raça e seguindo ali quem consegue fazer essa avaliação. Terminaram, não tem mais nenhum questionamento. Eu acho que nós poderíamos colocar, a Silvia colocou aqui ali no início das mensagens o contato dela, ela está disponível. Eu acho que agora algum questionamento que venha poderá ser feito diretamente à ANC, Associação Nacional de Criadores, ou diretamente à Silvia, ela está disponível para qualquer tipo de informação. Todos estão convidados a participar do programa, e eu acredito que a ideia da live era essa, de trazer esse tipo de comunicação sobre um programa novo que pode se introduzir em rebanhos comerciais, que é extremamente importante. E agora passo a palavra para a Elisa para fazer o encerramento, então, da nossa conversa. Obrigada, Ulisses. Acho que a Silvia podia colocar ali no chat o teu contato, Silvia, daí o pessoal consegue copiar, né, para maiores detalhes. E eu quero agradecer o Ulisses por fazer essa condução das perguntas, e a Silvia, né, por essa bela explanação, né. Tenho certeza que muitas pessoas vão aderir, né. Eu, particularmente, já fiz o desmame, vou ter que deixar para o ano que vem, mas já vou organizar as coisas, já vou conversar com a Silvia para me organizar e conseguir aderir para o ano que vem. Agradeço a presença de todos. Essa live fica gravada, né? Depois vai estar disponível no canal do Instituto, no YouTube, né? Para quem quiser pegar alguns detalhes que passou. Então, desejo a todos uma boa noite e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada a todos mais uma vez. Reforço, acabei de colocar o meu número aqui de novo. Reforço que a gente está totalmente à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Alguém que não consiga iniciar agora, mas que tenha interesse na interpretação de dados, a equipe está lá para isso.